Muito boa noite, pessoal. Estamos com um pequeno atraso, né, de 19h45 para 22h04, mas o importante é que estamos aqui. Graças a Deus tivemos um paciente extra, uma avaliação complexa, e a gente tem atendido bastante idosos e adultos na fase final, e pessoas em fase final da vida adulta, com diagnósticos de dor crônica atrelados à osteoartrite, atrelados à artrose e atrelados a doenças degenerativas da coluna vertebral. Então eu pensei em criar esse PowerPoint aqui. Essa semana a gente estava estudando para sofisticar um pouquinho mais a abordagem de tratamento via exercício, que é o que a gente oferece aqui, que é a primeira linha de cuidado. E aí a gente basicamente montou essa aula baseada em 4 artigos. É claro que tem muito mais do que 4 artigos aqui nessa aula, mas a ênfase é nesses 4 artigos porque eles são bastante contemporâneos, desmistificam muitas crenças e explicam o porquê da desmistificação dessas crenças. E hoje a gente vai usar uma bucha para explicar como que é a tal da cartilagem, a famigerada cartilagem articular, que reveste o final de cada osso do nosso corpo. Entre o fêmur e a tíbia tem cartilagem lá no joelho, entre o ombro e a escápula tem cartilagem lá no ombro, entre o fêmur e o acetábulo no quadril tem cartilagem, e muitas dores são explicadas para o paciente como defeitos nessa cartilagem. E de antemão eu já passo essa imagem aí que é extremamente nociva, né? Você está olhando para um joelho e esse joelho basicamente está completamente degenerado. Quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça quando você imagina um joelho, um quadril, um ombro, uma coluna degenerada? Automaticamente a informação te gera baixa autoeficácia. Essa baixa autoeficácia te desencoraja de se mexer. Você se mexe com a experiência de dor e aí você chega à conclusão óbvia, né, a conclusão normal de que o movimento pode estar te gerando mais machucado e degenerando ainda mais a sua cartilagem. E quando você vai num especialista chamado da ortopedia, né, um especialista em joelho, em quadril, em coluna, ele te pega um queijo e mostra no modelo de fatia de queijo. Pega uma faca, corta o queijo. Ó, quanto mais você agachar, fizer impacto, mais você vai desgastar a sua cartilagem e isso vai piorar. Portanto, agora você tem que virar peixe. Agora você só pode fazer hidroginástica e hidroterapia porque é dentro da água e não tem impacto da gravidade. Aí, o impacto da gravidade vai depender do nível de submersão, ele vai ser atenuado, né? Vai ter uma porcentagem corporal submersa vai dar 25% menos de gravidade, outra porcentagem corporal submersa vai dar 50% menos, 75% menos, até que você vai submergir completamente e tirar a gravidade do seu corpo. Eu tô aqui para brincar com você e te dizer que não, você não vai virar um baiacu porque você teve um diagnóstico de artrose, de osteoartrite, de doença degenerativa da coluna ou de qualquer articulação. E vou te explicar por que você não vai virar um peixe e por que virar um peixe momentaneamente, virar um peixe de forma prolongada fazendo só atividades aquáticas, como hidroginástica, natação e hidroterapia, Halowitz, Bad-Ragaz, Halloween, Watsu, enfim. A técnica que você quiser fazer dentro da água, ela vai ser bem-vinda, mas não vai ser ela que vai te reabilitar desse problema. Vou clarear um pouco essa imagem aí, para que você pense em quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça quando você vê essa imagem do seu joelho, ou do seu ombro, do seu quadril? Pode elencar aí, pode deixar nos comentários. O que você pensa a respeito, né? Você vê uma superfície articular completamente lisa com seus ligamentos, com seu menisco, com a superfície cartilaginosa, e você vê uma cartilagem degradada, um osso bastante esponjoso, os osteófitos marginais na tíbia e no fêmur de um lado, do outro lado, né? Quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça? Bom, vamos lá. Nesse artigo aqui, é, da Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite,
Ela tentou trazer a prevalência de diversas informações relacionadas a essa doença cartilaginosa, tá? E aí, nessa pesquisa, os autores concluíram que 25% dos pacientes com osteoartrite, eles não fazem suas atividades normais, como deveriam ser. 80% dos pacientes, 80, sim, eu falei 80% dos pacientes têm seu movimento limitado. E para você que não tem limitação de movimento, você pode achar que é uma coisa besta, né? Mas vamos pensar numa limitação de quadril que impede a atividade sexual da esposa com o marido. E a esposa está extremamente insegura porque a osteoartrite fez com que ela parasse de dançar, parasse de fazer musculação. Com isso, ela ganhou peso e teve uma deturpação da imagem corporal. E hoje ela trata um transtorno psicopatológico com psicólogo e psiquiatra porque ela ganhou muito peso. E tudo isso foi uma cascata de eventos de vida desencadeadores de estresse que veio depois do diagnóstico de osteoartrite. Então, quanto vale tratar uma limitação de quadril numa paciente que está nessa situação? Eu estou te dando aqui uma visão contextual, porque muitos profissionais da saúde vão olhar para você e vão te dizer: você está com artrose, vamos fazer infiltração de PRP. Vamos fazer infiltração de corticoide, de ácido hialurônico, de plasma rico em plaquetas. Vamos fazer sulfato de glucosamina e condroitina, cartilagem de tubarão, metilsulfonilmetano. Você vai tomar colágeno, vai para o nutricionista. Pessoal, na maioria das vezes essas intervenções são placebo, não a nutrição, né? A nutrição é muito bem-vinda porque redução do peso corporal é um fator que melhora os sintomas de osteoartrite, tá? Então, ir para o nutricionista faz muito sentido. Mas todas as intervenções anteriores que eu falei, e aí vocês vão ver que não é coisa da cabeça de Caio, são coisas fundamentadas na pesquisa científica mais atual possível, tá? Todas as outras intervenções que eu falei não têm evidência científica de melhora para esses pacientes. Então, hoje a gente vê pacientes que chegam aqui tendo gastado mais de R$ 5.000 de aplicação de ozônio, mais de R$ 5.000 de PRP, de ácido hialurônico, com sucessivas infiltrações que mascaram o sintoma, e eles estão lá fazendo a fisioterapia na clínica do médico. Aquela fisioterapia fajuta, de alongamento, fortalecimento, é, ultrassom, TENS, infravermelho, laser, com aquele paradigma inflamatório. Verdade ou não? Você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Fala comigo no direct, fala comigo nos stories do Instagram. Se você estiver escutando aqui o nosso podcast no Spotify, beleza? Eu quero saber sua opinião sobre esse cenário. Essa pesquisa da Sociedade Internacional de Osteoartrite trouxe também que quem tem osteoartrite tem um aumento do risco cardiovascular, tem um aumento do risco de diabetes, tem um aumento do risco de hipertensão e também tem um aumento do risco de morte. Como eles fazem essa associação, não me pergunte, mas o que a gente tem de pesquisa científica é que uma doença vai levando a outra por uma série de informações que vão sendo passadas para esses pacientes, tá bom? Então vamos para o próximo slide. De antemão, eu já quero começar essa aula desmistificando o uso de anti-inflamatórios para dores crônicas. Caio, mas minha osteoartrite é aguda. Tá, você descobriu hoje e você está com sintoma há menos de 3 meses? Tudo bem, você não está no grupo que vai receber bem essa informação. Mas se você já descobriu osteoartrite, doença degenerativa, tem dor, tem limitação funcional, tá com sofrimento psicológico associado ao problema e já passou de 3 meses, essa informação é para você. Então, esse artigo ele saiu na revista Science and Translational Medicine. Esse artigo, ele mostra a resposta aguda inflamatória através da ativação de células imunológicas chamadas neutrófilos, protegendo o desenvolvimento da dor crônica, ou seja, pacientes com dor crônica, pacientes com dor aguda tinham fatores de risco para cronificar e fatores de proteção à cronificação.
Então, basicamente, um grupo de pacientes com dor aguda não tomou anti-inflamatório. O outro grupo de pacientes com dor aguda tomou anti-inflamatório e o grupo que tomou anti-inflamatório cronificou a dor. Caio, mas não vai desinflamar? Pois é, mas a inflamação não é o drive principal que te mantém com dor. E aí eu mostro nesse gráfico aí que o P em laranja no gráfico são os pacientes que persistiram com dor e o verde, o gráfico verde com a letra R, é R de recovery e P de persistent. Então, quem se recuperou está no gráfico verde e associa o gráfico aí. Quando você toma o remédio, quando você está com um processo de dor e realmente há um processo inflamatório, o seu sistema imunológico ativa uma cascata de células através de um fenômeno que chamamos de quimiotaxia. Entre essas quimiotaxias, quimiotaxia de macrófagos, eosinófilos, neutrófilos. E aí, os pacientes que cronificaram a dor tinham inibição da cascata de neutrófilo mediada pelo uso de anti-inflamatórios. O grupo que não usou anti-inflamatório e deixou a cascata de neutrófilo agir se recuperou mais rápido. Então, essa informação não vem da minha cabeça, o print está aí. Você pode tirar várias fotos e depois ler o artigo na íntegra para entender por que que Caio é contra anti-inflamatório nesse perfil de paciente, tá bom? Fora que a gente está falando de um perfil de paciente acima de 50 anos, 45, 50 anos, que se tiver alguma comorbidade já é hipertensão. Eu falei no slide anterior sobre o aumento do fator de risco cardiovascular. A maioria dos pacientes com osteoartrite também tem hipertensão arterial. E eu não sei se você sabe, mas a resposta vasomotora do anti-inflamatório aumenta também a pressão arterial. Então, a pessoa está com pressão alta, está usando anti-inflamatório, já é uma coisa meio que nociva, vamos dizer assim, né? Vamos passar para o próximo, né? Próxima desmistificação de crenças. Bringict et al., 2015, publicou na Spine achados de degeneração da coluna em exames de imagem em pessoas que não têm dor. E pesquisaram 3.110 pessoas de 20 a 80 anos. Então, olha só a prevalência de achados de degeneração discal, de degeneração facetária, ou seja, degeneração articular, nessa faixa etária. Eu não sei se você está vendo o meu mouse aí na gravação, mas eu estou aqui na porcentagem. Ó, se você vê de 20 anos, já há uma porcentagem de achados da ressonância em pessoas que não têm dor. Quando você vai subindo a idade, ó, 40, 50 anos, já aumenta a prevalência. Quando você vai subindo ainda mais a idade, a prevalência aumenta ainda mais. Então, você está falando aqui de uma população acima de 45 anos, acima de 50, acima de 60, a gente já está falando aí de 69% de prevalência. E outras alterações têm até 93%, ou seja, a sua ressonância, meu amigo, minha amiga, não explica por que dói e ainda pode te atrapalhar. Por que que pode te atrapalhar? Porque quando você recebe uma informação dessa, duas informações que eu falei anteriormente, né? A da inflamação e aqui a osteoartrite, a artrose, a doença degenerativa provoca a sua dor, você reduz a autoeficácia, aumenta medo, começa a evitar movimento, descondiciona fisicamente, entra em mais sedentarismo, entra em isolamento social. Os fatores metabólicos dessa cascata de comportamentos alteram completamente o seu comportamento social. Você, entrando em isolamento social, começa a beijar a porta do humor deprimido, que é a depressão, fica ansiosa, porque você está seguindo todas as orientações que médicos e fisioterapeutas te deram e não está melhorando. Você começa a acreditar que ninguém descobriu o seu problema e que a ressonância magnética, na verdade, ninguém teve habilidade de achar o problema ali na ressonância. Não, querido, você recebeu uma misinformation. Você recebeu uma informação equivocada que modificou o seu sistema de crenças e gerou uma série de comportamentos que atrapalham a sua recuperação. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido será a sua recuperação. Se você está tentando tudo como o sistema comum te manda e você não está melhorando, não está na hora de tentar alguma coisa diferente? Essa é a reflexão que eu deixo
com esse slide. Esse slide, essa figurinha aqui, eu tirei do guideline da NICE. Para quem não sabe, guidelines são diretrizes de prática clínica feitas pelos maiores especialistas mundiais de vários sistemas de saúde, né? A Inglaterra tem um, o Canadá tem um, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos. E esses guidelines visam orientar as condutas terapêuticas de vários profissionais da saúde, entre eles fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, psicólogos, a seguirem essas diretrizes de prática clínica para que você receba o melhor cuidado possível. Então, olha a avaliação inicial recomendada do paciente com osteoartrite. Identificar o local da osteoartrite, porque sim, você pode ter osteoartrite em todas as articulações, mas somente um local sente dor e incapacidade, e somente por causa de um local você tem sofrimento psicológico associado. Avaliar o status clínico, dor, função, rigidez, possível efusão articular, instabilidade e mau alinhamento, sendo o mau alinhamento um dos fatores de risco para protetização, você cair na cirurgia mesmo para substituir sua articulação. Já antecipando a minha fala aqui da prótese, eu não sou contra a prótese. Existem pacientes com osteoartrite que o tipo de dor realmente é nociceptiva química e inflamatória e não é responsivo a diversos tratamentos com base em movimento, e esse paciente que não é responsível, ele é candidato a melhorar com a prótese, e quando ele faz a prótese, ele melhora muito. O que eu tenho para te falar é, os pacientes que fazem a prótese e fizeram fisioterapia pré-operatória antes de fazer a cirurgia, obviamente, né? Eles se recuperam mais rápido do que os que não fizeram a fisioterapia. Por que que eu estou antecipando isso aqui? Porque muitos pacientes acham que existe uma linha de tratamento na área da saúde e essa linha de tratamento tem a cirurgia como o melhor tratamento possível e última opção terapêutica. E essa visão é equivocada, porque existem pacientes com osteoartrite que colocam a prótese e continuam com dor, porque a dor não é mais nociceptiva química e inflamatória no local, mas sim nociplástica derivada de uma alteração do processamento do sistema nervoso e alterações na forma e função do seu cérebro devido ao tempo de persistência de dor. Então, o paciente opera, substitui e ainda continua com dor. Isso chama-se síndrome da falha cirúrgica. Então, isso tem que ficar bem alinhado, porque você não está perdendo tempo de jeito nenhum fazendo a fisioterapia, mesmo que você precise da cirurgia, beleza? Você ainda precisa avaliar o estado emocional e o ambiente, relações sociais, crenças de saúde, expectativas e qualidade do sono. Agora eu pergunto para você, o profissional que está te acompanhando avaliou tudo isso para você ou está simplesmente ali olhando a foto da sua ressonância, te mostrando o músculo que está fraco, o músculo que está encurtado, ligando e desligando o aparelho? Se é essa a segunda opção, esse profissional ele não vai te levar a resultado no tratamento da osteoartrite, da artrose e das demais doenças degenerativas, beleza? Então, guideline da NICE. Vou até tirar a minha carinha aqui dessa parte para mostrar para você o que é que manda a diretriz de osteoartrite acima dos 16 anos. Diagnóstico e gerenciamento, tá? Do George Wood. Olha só. Primeiro, linha de tratamento não farmacológico. Qual que é a primeira linha, pessoal? Exercício. Oferecer exercício terapêutico, não é qualquer exercício. Tem muita gente que entra na academia, compra o tênisinho verde cano e vai andar na praça, correr na orla da cidade, se matricula na academia da esquina e vai vendo o exercício de academia piorar o paciente. Caminhada aleatória, corrida aleatória, ginástica aleatória, yoga aleatório fazendo com que o paciente piore. O exercício ele precisa ser tailored, personalizado para a condição do paciente. Considere combinar com um programa educativo abordagens de mudança de comportamento. Por que que eles falam isso? Porque a redução do peso, a nutrição, a higiene do sono, a regulação emocional para controle de estresse, né? As relações sociais, as relações de trabalho, privação de sexo, problemas financeiros, autocobrança, cobrança externa, tudo isso sensibiliza o sistema nervoso central
e periférico, ampliando sua dor, aumentando a sua incapacidade e o seu sofrimento psicológico associado. Tá bom? Considere supervisionar essas sessões de exercício personalizado. Ou seja, você não pode simplesmente atender o paciente aqui e deixar ele um mês, 2 meses fazendo exercício em casa. Você tem que, no mínimo, semanalmente, 2 vezes na semana, estar supervisionando esses exercícios para que o paciente tenha, para que você tenha convicção que o paciente está fazendo tudo como tem que ser. Gerenciamento do peso, dar suporte para esse paciente alcançar a perda de peso, explicando que qualquer peso que esse paciente perca é bom, mas que, obviamente, perder 10% do peso corporal é melhor do que perder apenas 5%. E em alguns casos, é considerado utilizar terapia manual combinado com esses exercícios terapêuticos, para desensibilizar um pouco a periferia do joelho, do quadril, do ombro, da coluna, para que o paciente consiga se expor aos movimentos. Beleza? Uma outra coisa, ó. Você simplesmente, segundo esse guideline, não deve oferecer acupuntura ou dry needling. Você não deve oferecer eletroterapia, braces, tape, suportes, né? Ao menos que o cenário anterior tenha sido ineficiente, vamos dizer assim, nessa tradução, tá bom? Então, se tudo que eu falei anteriormente for ineficiente, aí sim você pode oferecer acupuntura, dry needling, eletroterapia. Mas se você não fez a primeira linha de tratamento, você não deve oferecer terapias passivas, como acupuntura, eletroterapia e dry needling. Para quem não está entendendo, terapia passiva é quando você deita e recebe a técnica. Terapia ativa é quando você participa do tratamento entendendo através de conversa terapêutica, que a gente chama de terapia cognitiva, ou participando, executando tarefas, movimentos e exercícios. Na nossa prática clínica, o exercício primeiro destrava a articulação e segundo desensibiliza a raiz do nervo e o seu trajeto neural, aumenta o condicionamento físico, aumenta o gasto energético e metabólico, e isso vai gerar um colateral do sistema nervoso em si vai liberar analgésico, gerando aí o que chamamos de habituação, que é um fenômeno neurofisiológico através de estímulos sucessivos, faz o paciente alcançar controle da dor, com liberação de endocannabinoides, de morfinas, opioides endógenos e diversas outras substâncias, além da inibição de citocinas inflamatórias como interleucina 6, TNF-alfa e várias outras citocinas inflamatórias, beleza? Em relação ao tratamento farmacológico, pessoal, não oferecer opioides fortes, não oferecer glicosamina. Eu vou botar o mouse em cima aqui para ver se você consegue enxergar que não é da minha cabeça, tá bom? Ó, não oferecer infiltração intraarticular de ácido hialurônico, mas eu canso de receber vovozinhos que gastaram fortunas em clínicas médicas com esses tipos de infiltração. E esses profissionais ou são charlatões, sabem que o diacho não funciona e continua vendendo, ou eles são completos ignorantes científicos que não têm acesso à informação de diretrizes como essas. Beleza? Paracetamol não oferecer, opioide não oferecer. A gente precisa entender que se você usar anti-inflamatórios não esteroidais, que é esse oral NSAIDs aí, você precisa considerar a ineficiência de outras medicações mais leves, como analgésicos simples para controle da dor. E ainda assim tomar aquela visão que eu falei nos primeiros slides. Talvez esse paciente tenha comorbidades que o anti-inflamatório vai atrapalhar. Eu já atendi um senhor que tinha cirurgia de prótese marcada, e eu falei para ele, ó, você é capaz de adiar por 6 meses essa cirurgia para fazer o tratamento aqui comigo? Ele fechou o plano de tratamento de 6 meses, a gente começou o programa de exercício, ele abandonou completamente o uso de anti-inflamatórios e ele disse depois do tratamento que só aceitou fazer o tratamento comigo porque os remédios que ele tomava estavam gerando sangramentos digestivos. E assim, no pouco conhecimento dele,
ele não tinha ido ainda num gastro, num proctologista para ver se tinha tido alguma severidade gastrointestinal. Depois do tratamento com nossas orientações, ele buscou gastro, buscou prócto e graças a Deus ele não tinha nenhuma comorbidade nesse sistema. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Isso aqui é diretriz de prática clínica, isso aqui é evidência científica do melhor cuidado possível para a sua doença, tá bom? Então vamos para o próximo. Gente, quais são as preocupações dos pacientes com osteoartrite, quando eles são convidados a fazerem exercício? O primeiro pensamento que eles têm é esse aí, ó. Será que eu não vou desgastar a minha articulação? Qual a função da cartilagem? Vamos entender a nossa cartilagem articular. A função da cartilagem é cobrir o final dos ossos, absorver impacto, promover lubrificação das superfícies articulares, permitir transmissão de carga com baixo coeficiente de fricção. Então imagina aqui que aqui é a minha perna e aqui é o início da minha perna, né? Ou seja, a tíbia, e aqui é a minha coxa e aqui é o final da minha coxa aqui na minha mão. Você está vendo aí a articulação do joelho e sua cartilagem. Eu estico o joelho, eu dobro o joelho. Então, esse movimento aqui, ele não tem fricção porque a cartilagem está presente. Quando eu estou correndo ou fazendo atividade, ó, é isso que a cartilagem faz. Absorve impacto por causa dessa cobertura no final dos ossos. Promove lubrificação na superfície articular. Essa é a função da cartilagem. A gente precisa entender a função da cartilagem para despreocupar o nosso paciente que está com medo de desgastar as articulações. Vamos entender também como é a estrutura do joelho. E eu vou te mostrar uma foto de um joelho normal e uma foto de um joelho com osteoartrite, como a gente abriu essa aula aí. Essa é a estrutura formada pelo fêmur, formado pela tíbia e suas superfícies articulares, que tem ligamentos laterais internos, laterais externos, cruzado anterior, cruzado posterior, ligamento transverso ali também no fêmur e várias outras estruturas, tá? É preciso entender isso aí para você não tomar susto quando vê uma radiografia, quando vê uma ressonância magnética. Nesse lado aqui, que é um joelho com osteoartrite, eu quero que você entenda que quanto mais sua idade avança, maiores são as chances de você achar isso na ressonância, na radiografia. Porque o envelhecimento já gera isso daí. Agora, o envelhecimento não gera dor, não gera incapacidade. A não ser que você tenha perda de capacidade funcional e esteja colocando demanda de estilo de vida maior do que a sua capacidade. Aí seu corpo vai te mostrar que tem algo errado e vai produzir dor, não necessariamente porque o seu exame de imagem mostrou a osteoartrite, beleza? Então, aqui nesse slide, eu mostro aqui a ciência básica da cartilagem articular, em sua estrutura, função e composição. Esse estudo é da Alice Fox, eu não lembro o ano desse estudo, 2006, perdão. Esse estudo é de 2006, e seis, e eu quero chamar atenção para três estruturas, aí tem várias estruturas, né? Tem o ácido hialurônico, tem o agricano, tem a fibronectina, tem a integrina, tem um condrócito, tem um colágeno tipo 2, a decorina, a fibromodulina. Tem várias estruturas aí, não é mesmo? Mas eu quero chamar atenção sobre três. Quando a gente tem a progressão da osteoartrite, os achados histológicos laboratoriais da cartilagem de quem deixou a doença progredir mostram uma clara redução do agricano, redução do colágeno, o que coloca a cartilagem cada vez mais exposta a trauma. E esse é o cenário teórico pelo qual o modelo da buchinha que eu mostrei aqui do joelho, né? Esse é o cenário histórico que motiva a proibição de exercício ao longo dos séculos. Séculos eu tô brincando, né? Mas umas boas 2 a 3 décadas, exercício vem sendo proibitivo para esses pacientes que acham diagnósticos de degenerações, de doenças degenerativas, como artrose, osteoartrite, dentre outras. Tá bom? E aí eu te mostrei o modelo da esponja, onde a esponja é espessa, suave e macia, e quando você aplica a carga numa estrutura que seria fina, que estaria deteriorando, você pensa que vai piorar. E isso faz sentido. Isso é o que o senso comum mostra. Então a gente primeiro vai fazer uma análise dos estudos em animais,
e depois a gente vai fazer uma análise dos estudos em humanos. Nos estudos em humanos, a gente vai separar pela estrutura da cartilagem, que eu acabei de te mostrar, estrutura com colágeno aglicano, glicoaminoglicanos, estrutura com espessura, e nós vamos ainda mais além. Nós vamos analisar marcadores biológicos, exames de sangue para ver se o exercício realmente é nocivo para esses pacientes, tá bom? Então, quais são os efeitos dos exercícios na cartilagem articular? Primeiro, em laboratório. Um pedaço de cartilagem animal dentro de uma máquina, e essa máquina fazia estresse repetido nessa cartilagem, entendendo que a carga, laboratorialmente falando, pode imitar o que aconteceria na cartilagem humana. Porém, os estudos laboratoriais mostraram que o que se tem é diferente de quando se mexe em organismos humanos doentes com osteoartrite, tá? A análise laboratorial in vitro acabou por não reproduzir o que acontecia enquanto mecanismo dentro da cartilagem articular dos seres humanos. E aqui eu vou dar um panorama geral, tá? Como fisioterapeutas prescrevem exercícios para promover reparo dos tecidos? Mecanoterapia do Karen Kahn. Quem não conhece o Karen Kahn, pelo amor de Deus, começa a pagar seu plano funerário aí, viu? Porque esse pesquisador é espetacular. E esse paper sobre mecanotransdução traz para a gente entender que quando a gente coloca carga, mechanical loading, carga mecânica nas articulações, existem três fenômenos que acontecem. O que eles chamam no artigo de mechanical coupling, que é o acoplamento mecânico, uma segunda etapa de comunicação intercelular, ilustrada pelas figuras aí, e gerando alteração no gene transcricional e gerando uma nova forma de proteína no citoplasma. Essa comunicação intercelular gera uma resposta efetiva da célula. Isso é mecanoterapia, isso é mecanotransdução. Esse é o efeito celular, biológico, molecular e neurofisiológico que movimento faz no organismo humano. Por isso que aquela análise laboratorial que eu falei anteriormente não reproduziu o que a gente via na prática clínica. Então, quando a gente pensa aí no The Journal of Rheumatology, né? A gente já não está falando mais de fisioterapia aí, né? Uma revista de reumatologia médica. Então, o efeito da carga mecânica na cartilagem articular e em seu metabolismo. Olha que figura linda aí. Então, basicamente, isso aí é o entorno das células. A carga mecânica vai gerar um influxo de nutrientes e o aumento da comunicação intercelular. Esse aumento da comunicação intercelular vai ser interpretado de maneiras distintas pela cartilagem, tá? Pela cartilagenzinha. Quando a carga era elevada demais, perdão aí que minha figura cortou o A da palavra aí, quando a carga era elevada demais, a resposta era catabólica. Olha aqui para o meu mouse, ó. Resposta catabólica mediada por MMP1 e ADAMTS-T4. Ó, aumento de interleucina 6, interleucina 8 e TNF-alfa. Quando a resposta era quando a carga era moderada, o efeito era inerte. E quando a carga era leve, o efeito era anabólico. Perdão, quando a carga era moderada era anabólico e quando a carga era leve era inerte. Então, quando a carga moderada era anabólico, o que que acontecia na cartilagem articular, pessoal? Acontecia o aumento do colágeno, da lubricina e do agricano, beleza? Na matriz extracelular. Olha que loucura, então parece que colocar carga, fazer impacto, fazer exercício na cartilagem de indivíduos com osteoartrite ou indivíduos com risco de desenvolver osteoartrite não foi prejudicial. Nossa, que loucura, né? Médico já te falou isso? Fisioterapeuta te falou isso? Você continua com medo de fazer exercício por causa da osteoartrite, condenado a repouso, condenado a remédio? Pensa bem. Olha só aí, mais uma vez essa figura linda.
falando de condrócito, fibronectina, agricano, colágeno, né? Modelo da esponja de absorção de choque. E assim, nesse modelo, pessoal, é o que eu expliquei anteriormente, né? Os profissionais falam para o paciente, por exemplo, evite subir escada. Se mude da sua casa de 3 andares com escada para um prédio com elevador, porque você não pode mais subir escada. E essa crença vai passando de geração em geração e os pacientes vão ficando cada vez mais incapacitados, né? E aí a gente pensa em um outro artigo aqui da Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite, do impacto de exercícios diários, de uma dose, perdão, específica de exercícios diários na cartilagem articular do joelho. Esse estudo é só em joelho, mas serve para todas as outras articulações, tá? Uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos controlados aleatorizados, ou seja, o mais alto grau de evidência científica em animais saudáveis. Então, basicamente, em laboratório, eles pegavam esses animais e colocavam, tipo naquele negócio de circo, né? Na ratoeira não, enfim, para o animal andar por vários períodos e acompanhava esses pacientes, esses animais por um ano. Níveis elevados de exercício que a gente mensurando aqui nesse artigo seria de até 42 quilômetros diários, ou seja, uma maratona por dia, geravam um efeito. Níveis moderados de 4 quilômetros dia geravam outro efeito e níveis baixos geravam outro efeito. E o objetivo do artigo era mensurar a espessura da cartilagem, o colágeno e os agricanos. Então, na análise histológica, os agricanos aumentaram em alguns estudos, em outros o colágeno, em outros a espessura. Ou seja, a evidência foi inconclusiva quando o nível era baixo de exercício. No nível moderado, em nenhuma análise houve decréscimo. Ou seja, no nível moderado de atividade física, de exercício, a cartilagem articular não sofreu dano em nenhuma análise histológica. E no nível elevado, poderia ser prejudicial, porque houveram reduções das estruturas de composição do colágeno, bem como a sua thickness, a sua espessura. Beleza? É o que trouxe esse artigo. Lembrando isso aqui é highlight dessa aula, tá? Carga baixa e carga alta, ó, reduced loading. Carga baixa e carga alta, overloading. Tá vendo? Gera catabolismo da estrutura e composição da cartilagem. Já a carga moderada, mediada por vários mecanismos, principalmente os de lubricina e de agroicanos, gera anabolismo, ou seja, construção celular. A cartilagem, ela não melhora de aspecto, ela não se regenera. E quem te falar isso tá mentindo só para vender tratamento. Mas essa informação dessa aula é para te dizer que a cartilagem não vai degradar se você procurar um profissional que coloque a dose de exercício adequada para sua, personalizada para sua necessidade. E isso é mensurado por avaliação de volumes de capacidade e demanda, de volumes mínimos efetivos, de volume máximos recuperáveis. Não, não é você fazer exercício aleatório. Ah, me empolguei, vou fazer vários. Não é isso. Existe a dose para cada paciente, pessoal. Esse é o highlight da aula. Se a carga for baixa demais, você está só se mexendo, estou só caminhando, estou só fazendo hidroginástica, você vai ter catabolismo, você vai descondicionar, a espessura da cartilagem vai diminuir, os agricanos vão reduzir, o colágeno vai reduzir, os GAGs, né, glicoaminoglicanos vão reduzir, e vários fatores como a interleucina 6, TNF-alfa vão aumentar. E isso vai sensibilizar a periferia do seu joelho, do seu quadril, do seu ombro, da sua coluna, fazendo com que você tenha mais dor. Tá? A gente tá falando de estudos em animais ainda, né? Mas em humanos, pessoal, e em humanos? O impacto do exercício na cartilagem articular em pessoas com risco ou com osteoartrite de joelho, uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados, mensurando a composição de glicoaminoglicanos, colágeno tipo 2, agroicanos, em pessoas com osteoartrite ou com risco de desenvolvê-las. O resultado desse artigo foi: terapia por exercício não deteriora a cartilagem de seres humanos. Olha só,
Outro artigo do American College of Rheumatology, ou seja, não é viés de interesse entre fisioterapeuta e médico para saber quem é melhor, para fazer reserva de mercado, para ganhar o paciente do profissional, não. Aqui é uma discussão entre profissionais que seguem evidência científica e profissionais que não seguem evidência científica. Eles tratam você da cabeça deles, não pelo que as pesquisas recentes mostram. Então, relacionado a marcadores moleculares, o impacto da terapia por exercício. Eu quero deixar claro que é terapia por exercício. Para o exercício ser terapêutico, existem diversos critérios. Não é você calçar o tênis verde cano e sair andando na praça da sua cidade, se matricular na academia de esquina e fazer fortalecimento com ênfase estética, com ênfase de emagrecimento, de hipertrofia. Não. Existem critérios para que um exercício, um agachamento, por exemplo, ele pode ser nocivo para o seu joelho, ele pode ser benéfico para o seu joelho, ou ele pode ser inerte para o seu joelho, para o seu quadril, para a sua coluna. Tudo depende da dose de agachamento que te passam, da forma que você faz, da progressão, da amplitude, da cadência, do descanso, dos intervalos de frequência. Então, um exercício pode ser ruim para você e o mesmo exercício, respeitando os critérios, pode ser maravilhoso para você. Por isso eu falo para meus pacientes aqui, olha, eu sei que você já fez isso com outro profissional, mas agora a gente está fazendo a mesma coisa de uma forma diferente, com intervalos diferentes, e por isso você não vai sentir dor como você estava antes. Por que você não dá uma oportunidade para testar se o que eu estou falando é verdade? Porque aqui a negociação para prescrever exercício não é impositiva. A negociação é, é uma negociação, né? É negociativa, né? A discussão é negociativa para o paciente entender que fez sentido para ele. Então, relacionados à inflamação, foram mensurados vários marcadores, como eu falei anteriormente, interleucina 6, TNF-alfa, TNF-R2, CRP, TGF-beta 1 e vários outros, né? E, gente, o que é que esse artigo mostrou? Que a terapia por exercício não aumentou a inflamação intraarticular. Olha que louco! Não aumentou a inflamação. Em alguns estudos foram até, o exercício foi até anti-inflamatório, tirando você do espectro neurológico pronoceptivo, onde você não responde a remédio, não responde a exercício, piora, cronifica a sua dor e colocando você no espectro antinociceptivo, onde os remédios começam a fazer efeito, o exercício começa a te melhorar, sua dor começa a reduzir, o estresse psicológico começa a diminuir, a incapacidade começa a reduzir. Ó, que louco! Isso é maravilhoso, não é mesmo? E essa foto aí, pessoal, é um modelo que eu sugiro que você printe e você tire foto, porque esse modelo explica para o paciente também por que que a gente vai melhorar ele sem danificar a cartilagem e por que que o exercício precisa ser moderado. Não pode ser aquele exercíciozinho, pô, suei um pouquinho, me mexi. Você está mexendo só com artéria, só com vaso, você não está mexendo com o sistema musculoesquelético. A carga precisa ser moderada nesses pacientes. Então, resumo da obra, pode tranquilizar o seu paciente. Tranquilize o seu paciente, o exercício não vai machucá-lo. Mas você só vai conseguir tranquilizar ele se você tiver comunicação terapêutica para passar essas informações. Um paciente tranquilo é um paciente que diminui medo, automaticamente no sistema nervoso reduz colecistoquinina, que é um mediador de ansiedade. Reduzindo a ansiedade, há grandes chances dele dormir melhor. Dormindo melhor, há mais reparo tecidual. Olha o ciclo benéfico de trazer informações de qualidade para esse paciente, sem falsas promessas. Eu botei esse slide aí sem falsas promessas para evitar que você diga, olha, vamos reparar sua cartilagem. Porque nenhuma daquelas substâncias no início da aula reparam cartilagem. Colágeno, mais proteína, metilsulfonilmetano, cartilagem de tubarão, infiltração de ácido hialurônico, nada repara cartilagem. A cartilagem ela se degrada com o envelhecimento. E a degradação da cartilagem, ela não vai é, parar, ela vai desacelerar. E a nutrição vai ser feita por osmose. E a osmose é um fenômeno pelo qual os nutrientes saem de um tecido para outro. Para a nutrição chegar na cartilagem, a musculatura tem que estar trófica, tem que estar forte, tem que estar ativa. O paciente precisa estar com nível de atividade moderado para que aqueles nutrientes cheguem na cartilagem e esse paciente comece a ter qualidade de vida, reduzir dor, enfim.
Beleza? Então, resumo da ópera, David Hunter, gestão da osteoartrite, é tempo de mudança, né? Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, uma das melhores revistas da área de fisioterapia. Fazer exercício é seguro, pessoal. É seguro se você estiver acompanhado por um profissional. E eu trouxe mais alguns efeitos para te encorajar a fazer exercício, você que está me assistindo aqui. Isso aqui é o estado da arte da pesquisa científica. Isso aqui é uma revisão Cochrane. Cochrane, a colaboração Cochrane, é uma base de dados que reúne as melhores revisões sistemáticas do planeta, que é o mais alto grau de evidência científica, e obriga seus pesquisadores a simplesmente atualizarem essa, essa obra a cada 5 anos. Olha que louco. Então, intervenções de exercício para pacientes, para crenças de pacientes e pessoas com osteoartrite do quadril ou joelho, ou osteoartrite de quadril e joelho. Olha que quadro lindo. Os pacientes que têm intervenção com base em exercício reduzem dor, melhoram função física, melhoram a autoeficácia, a crença de o corpo não é frágil, que ele é capaz, que ele pode fazer aquilo. E aquilo pode ser carregar o neto no colo, dançar valsa com a neta de 15 no aniversário de 15 anos, voltar a dirigir sozinho. Eu não sei o que é o aquilo que você vai recuperar, mas a função física vai melhorar com intervenções baseadas em exercício. A autoeficácia vai melhorar, a depressão vai melhorar. O HDS, escala de ansiedade e depressão hospitalar, foi a métrica de monitoramento de progresso nessa revisão sistemática. Ó que louco. Questionário de Womack, normalizado de 0 a 20 na escala de dor, baseado no estudo de Hurley em 2007, mostrou que 45 semanas, olha que louco. Olha, 45 semanas, de 12 a 30 meses. Ou seja, é mudança de estilo de vida. Você vai começar o tratamento, você vai ficar um tempo com o terapeuta, vai ficar nesse tempo aprendendo o que tem que fazer e não vai poder largar depois que tiver alta. Você vai ter que continuar fazendo. Porque se você quiser mudança na sua qualidade de vida, você vai ter em alguns artigos de ter 45 semanas, de ter 12 semanas a 30 meses para começar a ter resultado. Então, você precisa alinhar sua expectativa. Não existe tratamento milagroso ou rápido para isso. Beleza? Uma outra parte da escala é o questionário SF-36 de função social e qualidade de vida, também melhorou, e ansiedade também melhorou. Olha que louco. Então, olha quantas coisas melhoram só porque você faz exercício vocês que são pacientes com osteoartrite, ou vocês que tratam paciente com osteoartrite e prescrevem exercício para esse paciente. Um outro quadro muito lindo, ó, que eu adorei dessa revisão. Olha só. No aspecto social, a perda de independência, isolamento social e estranhamento nos relacionamentos. Os relacionamentos ficam mais complicados. Olha que louco. No aspecto psicológico, a diminuição do controle e redução da autoeficácia. Sensação de que você precisa de ajuda o tempo todo. As estratégias de enfrentamento são sempre passivas, onde eu estou com controle de loco externo. O que que é isso? Controle de loco externo é quando você acha que precisa da outra pessoa para melhorar. E o controle de loco interno é quando você tem autorresponsabilidade e sabe que só você vai mudar o seu cenário. Meu amigo, não adianta você me pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais e fazer os tratamentos que a gente tem aqui, tudo certinho, se você não colocar na sua cabeça que o que eu faço aqui em 50 minutos, em 1 hora e 15 de sessão de fisioterapia, não chega nem perto do que você faz nas outras 23 horas do seu dia. É preciso autorresponsabilidade. Nós, profissionais de saúde, somos apenas um guia para vocês, tá? Aumento da catastrofização, comportamento de medo e evitação para se movimentar, a perda da confiança, depressão e ansiedade. No aspecto biológico, esse paciente tem instabilidade articular, fadiga e fraqueza muscular. Então, é preciso combinar a efetividade da terapia, resgatando e ressignificando crenças de saúde que são errôneas, né? Nossa,
Isso é inevitável, é consequência do meu envelhecimento. Não, isso tem um prognóstico ruim, isso aí só vai degenerar com o tempo. Daqui pra frente é só pra trás. Eu já ouvi um paciente falar isso comigo, sabe? É, ter a crença de que há uma deterioração física, ter a crença de que a dor vai aumentar sempre, que a incapacidade vai aumentar sempre, que o movimento, quando gera dor, está aumentando o machucado. Não, às vezes a articulação está só rígida. Ó para mim aqui, ó, meus dois braços. Braço direito eu rodo em supinação, braço esquerdo eu não rodo, tá vendo? Ó a diferença. Isso é sério, pessoal, ó. O antebraço esquerdo não tem a supinação completa, nem quando eu forço contra a mão, porque eu fraturei esse braço com 9 anos de idade. Não me esqueço, estava voltando do supermercado, saí do quarto, pisei no corredor, estava escorregadio, caí por cima do braço, fraturei o braço. Deu um grito que eu nunca me esqueço daquele grito. Que dor, viu? Mas enfim. Por que eu tô te falando da minha fratura de antebraço? Porque quando o médico colocou o gesso, ele nem falou sobre fisioterapia, ele colocou o gesso, tirou e mandou para casa sem fazer fisioterapia. Aí meu braço estava atrofiado, mais fino do que o direito, que não quebrou, e eu não conseguia mover e doía pra caramba depois que que eu tirei o gesso. Por que que doía? Se a fratura já tinha consolidado, não estava mais quebrado. Você entende? Isso é rigidez. Eu precisava mexer por cima da dor para que a rigidez diminuísse e eu recuperasse parte dos movimentos. Você vê que a recuperação não é total. Só que ele é funcional, ele não me atrapalha em nada na minha vida. Então, por isso eu não fiz uma operação de refratura para alinhamento da una e do rádio para poder recuperar esse movimento do braço. Por que que eu te expliquei isso? Para te dizer que quando dói, pode ser só rigidez e o fisioterapeuta vai saber te dizer. Você também vai aprender isso, porque geralmente quando dói e não é rigidez, você fica pior imediatamente, piora com 24 horas e começa uma curva de escape de dor. Quando dói e é só rigidez, dói só durante a execução do movimento. Depois do movimento, você começa a se sentir melhor, mesmo que durante a execução você sinta dor. Tá claro aí, pessoal? Nossa, isso é incurável. Pô, se você tem uma crença dessa, suas atitudes e seus comportamentos vão colaborar para que você não melhore. Bom, finalizo esta aula dizendo que não é qualquer exercício, é o exercício certo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse novo modelo de aulas. E se você chegou até aqui, vou até compartilhar, obrigado em versão natalina aí, ó. Vou até interromper o compartilhamento. Se você chegou até aqui, pessoal, eu quero que você entenda o seguinte. Essa aula, ela não saiu da minha cabeça. Eu tô há mais ou menos 5 dias fazendo isso aqui, ó. Eu tô há mais ou menos 5 dias. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui para você. Há mais ou menos 5 dias que eu tô fazendo isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, mas isso aqui é minha pesquisa desses 5 dias para montar essa aula aqui para você, tá? Deixa eu abrir aí que a internet está devagar só porque eu quero mostrar para você. Olha só, tudo isso aqui é artigo que eu li nessa última semana para montar essa aula para você. Fora algumas aulas da gringa que eu assisti também, de outras plataformas americanas e australianas, com outros fisioterapeutas de referência que falam sobre o tema, buscando, ó, em todos esses artigos informações para te mostrar que muitas vezes Caio parece incisivo na rede social. Muitas vezes Caio parece é, arrogante, talvez intransigente. Muitas vezes Caio parece ser o dono da verdade, mas quando você vê um parente seu, um familiar seu, ou uma pessoa que você gosta muito, indo para uma mesa de cirurgia desnecessariamente e sofrendo impacto psicológico, processando o hospital porque ia fazer a cirurgia de um quadril, que era o afetado pela osteoartrite, e fez a cirurgia do quadril saudável, e processa o hospital e tem tratamento psicológico até hoje por causa disso, você fica revoltado com o que os pacientes trazem. E essa revolta me move para trazer conhecimentos como esses para vocês.
Então, a única coisa, se você chegou até aqui, eu quero que você faça algumas coisas por mim. A primeira é se inscrever no canal e curtir esse vídeo para a plataforma entender que esse vídeo é útil e propagar automaticamente para mais pessoas. A segunda é encaminhar isso no grupo de